Olá, hoje então nós vamos falar sobre a influência da Lua no clima da Terra. Vocês vão ver que não é uma influência direta, que os estudos revelaram que a Lua não pode mudar significativamente a posição e a intensidade dos sistemas de baixa pressão e de alta pressão atmosférica. Obviamente, algumas das informações que vão estar aqui, elas já vão ser redundantes, vocês têm conhecimento, mas é só para efeito de ter uma compreensão total no vídeo. A inclinação do eixo de rotação da Terra relativamente ao plano da eclíptica, onde estão o Sol e os planetas, varia de entre 21,5 graus, ou de inclinação, né, com relação ao plano da eclíptica, a 24,5 graus em 42 mil anos. Atualmente, ela se encontra aproximadamente 23 graus e meio e determina o trópico do Câncer e do Capricórnio e o círculo polar ártico e antártico, conforme vocês podem ver aqui. Então, o trópico do Câncer, 23 graus e meio norte, trópico do Capricórnio a 23 graus e meio sul, praticamente o Brasil está praticamente todo dentro da região tropical, e o círculo polar ártico, 66,5 de latitude norte, e o círculo polar antártico, 66,5 de latitude sul. Então, relativamente à superfície da Terra, o Sol se desloca entre 23 graus e meio norte e 23 graus e meio sul durante o ano. E essa região recebe o maior fluxo de radiação solar, sendo o menor fluxo incidente nos polos, que no caso pode apresentar bem no Polo Norte e Polo Sul, dia e noite, cuja duração é de 6 meses. Então a região tropical fica com muito calor e esse excesso de calor tem que ser transportado para os polos, porque senão a temperatura da região tropical ficaria muito alta, enquanto a dos polos muito fria. E isso é feito pelas circulações atmosféricas, como é o caso das ondas de Rossby, né, que são ondas planetárias, são ondas enormes, em torno de 8.000 quilômetros de comprimento, 4 dessas ondas em volta do planeta. Pela crista da onda vai ar quente tropical, pelo cavado da onda vem ar polar frio e seco. Na interface entre o ar frio e o ar quente, a superfície de separação entre essas duas massas de ar é chamada de frente fria. Nos oceanos, observe então que no Atlântico é chamado de corrente do Golfo, quer dizer, a corrente equatorial vem, traz água quente aqui, depois vira em direção à Europa e joga água quente. Uma parte dela retorna e outra parte entra na corrente do Atlântico Norte, que vai entrar no Ártico. Então, quando o transporte é maior, como o Ártico tem gelo flutuante, principalmente, 10% está fora, chamada ponta do iceberg, e 90% está submerso. Então, quando a água quente, 1 grau, meio, 2 graus, entra, derrete parcialmente a parte que está submersa, e a estrutura toda colapsa, porque já não é mais 90%, é 87%, 85%, e não derrete por conta do tal aquecimento global. Vejam que imagem linda. No satélite Terra, o sensor é o MODIS. A corrente do Golfo, então, colorida, né, está transportando mais calor em direção ao ar. No Pacífico, nós temos, então, a corrente chamada corrente de Kuroshio, que banha o Japão e a costa da Ásia e leva, então, a água quente em direção ao Pacífico Norte. Só que aqui o Pacífico Norte é fechado, o Alasca está fechado basicamente com a Ásia. Tem uma pequena abertura chamada Estreito de Bering, mas não é vazão de água aí, a troca de água não é tão grande assim. Aqui no Brasil temos a corrente quente do Brasil, né? Então, no Pacífico é a corrente de Kuroshio, que leva água quente em direção ao polo, e no
Atlântico é a corrente do Golfo. A inclinação do eixo de rotação da Lua com relação ao plano da eclíptica, de novo, onde está o Sol e os planetas, é 5,1 graus. E acontece que parece que perdeu-se a noção disso, né? Embora vocês estão vendo esse monumento megalítico chamado Stonehenge na Inglaterra, existem 19 pedras num círculo interior e 56 pedras num círculo em volta. Então, o que significa isso? Esses povos antigos, esse monumento tem mais de 3.500 anos, eles observavam cuidadosamente o nascer e pôr da Lua. E observavam que variava isso, com épocas do ano, 18,6 anos é o ciclo total, e eles tinham então esse círculo de 19 pedras, né? Quando o eixo de rotação da Terra está apontando para a direção oposta à do eixo de rotação da Lua, nós temos então 23,5, que é a inclinação do eixo de rotação da Terra, mais o 5,1, que é a inclinação do eixo de rotação da Lua, de tal forma que, somando os dois, temos 28,6, e o plano da órbita da Lua com relação ao equador terrestre, que é essa linha central, ele faz então 28,6 graus de latitude norte-sul, porque a Lua passa 14 dias no hemisfério norte e 14 dias no hemisfério sul. Então, a Lua está, o plano da órbita da Lua e sua força gravitacional da Lua, está atuando fora da região tropical. 9,3 anos depois, o plano da órbita vai baixando e aí ele aponta, o eixo de rotação da Lua aponta na mesma direção do eixo de rotação da Terra. Nesse caso, então, subtrai 23,5 menos 5,1, o plano da órbita inclinado entre 18,4 graus norte e 18,4 sul, indicando então que a Lua vai varrer uma extensão bem menor, representada aqui por esse retângulo azul, quando comparada com a inclinação máxima do plano, que é esse retângulo amarelo. O plano da órbita da Lua passa de 28,6 graus, em 9,3 anos baixa para 18,4 e depois mais 9,3 anos volta para 28,6, dando um total de 18,6 anos. Como nós vivemos num planeta que tem 71% de água e sabemos que a Lua comanda as marés e as correntes marinhas, essa variação de latitude do plano da órbita da Lua pode ter alguma interferência. Então, eu construí uma tabela da declinação lunar, onde na primeira coluna vocês veem quando a Lua atinge o mínimo. O plano da órbita da Lua atinge o mínimo. Depois ele passa sobre o Trópico do Câncer Capricórnio, chamei ponto médio, atinge um máximo de inclinação, 28,6, depois volta novamente, passando pelo Trópico do Câncer e do Capricórnio. Então vocês podem ver as datas, essa tabela foi feita desde 1880 e vai até 2090. Curiosamente, em 2006, nós tivemos o plano da órbita da Lua com sua inclinação máxima, em 22 de março de 2006. Posteriormente, em setembro de 2015, tivemos o plano da órbita da Lua em sua inclinação mínima, 18,4 graus, dia 21 de setembro de 2015. Quando eu construí essa tabela, eu fiquei surpreso com a tremenda coincidência. Olha que coisa, quer dizer, nós temos aqui, setembro de 2015, tivemos um El Niño forte. Então, quando eu olhei, 97, 98, 77, 78, 58, 59, 41, 42, foram todos El Niños fortes que causaram secas severas no
no Nordeste. A pergunta é, será que isso é coincidência? O fato de que quando o plano da órbita está com inclinação mínima dentro da região tropical, nós temos El Niños? Se for uma coincidência, se não for uma coincidência, então o próximo El Niño forte será em 2034, 2035, e daqui até lá não vamos esperar nenhum El Niño muito forte. Se ocorrer um El Niño nesse meio tempo, pode ser um El Niño fraco para moderado, que não vai ter grande impacto na nossa distribuição de precipitação, que, como vocês sabem, os El Niños produzem mais chuva no sul e sudeste e secas no norte e nordeste. Então eu pensei o seguinte, que quando o plano da órbita da Lua está fora dos trópicos, entre 23 graus e meio norte e 28,6, a força gravitacional da Lua acelera as correntes marinhas e elas exportam mais calor em direção aos polos. Porém, quando o plano está dentro dos trópicos, entre 18,4 e 23,5, exporta menos calor. Aí o acúmulo de calor facilita a geração dos El Niños. A situação atual é de transição. Em março de 2020, a Lua passou o Trópico do Câncer Capricórnio e agora está se dirigindo para o máximo de inclinação em março de 2025. Aparentemente está havendo maior transporte de calor pelos oceanos da região tropical em direção ao polar, semelhante a que ocorreu na situação de 2006. E vejam que interessante, então, a região tropical está ligeiramente mais fria no Pacífico Norte, está mais quente, então as correntes marinhas equatorial está jogando essa calor aqui e a corrente de Kuroshio levando então mais calor para aquela região que, como disse, como lá em cima é fechado, só tem o Estreito de Bering, esse calor se acumula, o vento sopra da Ásia em direção à América do Norte, passa por essa região em que as temperaturas estão 3, 4 graus mais altas do que o normal e joga essa umidade em cima dos Estados Unidos e Canadá, fazendo com que as nevascas sejam mais intensas. A gente percebe que, como está mais acelerado, então parte desse calor está sendo jogado lá para a região do Ártico, né? Veja aqui que está mais aquecido também, mas parte tem retornado e faz com que o Atlântico tropical esteja mais aquecido, o que é bom para nós, porque aí os ventos alísios sopram da África em direção ao continente sul-americano, em direção ao Brasil, e transportam mais umidade. Em minha análise, não temos um Laninha clássico. E eu explico. O fenômeno El Niño, ele não é só El Niño, ele é El Niño Oscilação Sul. Significa que El Niño são as águas quentes e Oscilação Sul é a variação do campo da pressão atmosférica, que é a que transmite o sinal para os continentes, mudando a distribuição de chuva. Nesse caso em particular, temos apenas águas frias, e estão mais frias porque as correntes marinhas estão transportando calor em direção ao Pacífico Norte, porém é da água fria. A água fria apenas não muda o campo de precipitação, precisa da parte atmosférica, que nesse caso não está existindo. Portanto, o que vai predominar em termos de circulação atmosférica são as ondas de Rossby, como nós já vimos, e que estão associadas a transporte, massas de ar polar e massas de ar tropical, ou seja, uma maior troca entre massas de ar polar e massas de ar tropical, gerando então as frentes frias. Então nós vamos ter, aqui vocês estão vendo as frentes frias, uma sequência de frentes frias nesses próximos anos, mais constante, saindo dos Estados Unidos, varrendo todo o Caribe
e chegando até a costa norte da América do Sul, a costa do Brasil. Como eu disse, a frente fria é a separação entre o ar polar, superfície de separação ou interface do ar polar com o ar tropical quente e úmido. Aqui vocês veem, aqui antecedeu essa de cima, e mais ou menos há uma certa regularidade. Quando ela entra aqui, ela produz um abaixamento da pressão atmosférica e as frentes frias do hemisfério sul passam então pela Argentina, pelo sul do Brasil e vem até o Nordeste, produzindo as chuvas abundantes, que é que nós vamos ver em média, possivelmente, até 2034, 2035. Enquanto Rio Grande do Sul, Argentina, Paraguai, boa parte do Sudeste, passam a ter invernos mais rigorosos e verões relativamente mais secos, prejudicando a produção de soja, milho, cana-de-açúcar. Então era isso que eu queria dizer, encerrando com as palavras de Francis Bacon há 400 anos atrás, que diz que nós não podemos comandar a natureza, apenas obedecê-la.